Olá, boa Oiê! tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Clarinha. Olá! Quanto tempo! Não é? E olha que não combinamos a roupa. Não é? Ai, Isto não foi combinado. A live foi, mas a roupa não. oi, Ah, gente! Então, assim, eu quero agradecer para começar, assim, a Olivia, que aceitou mais esse convite da gente aí do Espaço Habilitar. A gente já trabalhou juntas há muitos anos atrás, nem lembro mais quantos anos. melhor não E, falar. então, abstrai essa parte. E a Olivia sempre trabalhou muito com criança dentro do TEA e quando eu pensei da gente montar alguma coisa nesse sentido, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi ela, então é, e aí a gente pensou junto o que seria nesse momento o melhor tema para a gente estar abordando e a gente pensou nessa questão da interação com as crianças dentro do espectro autista nesse momento que está todo mundo confinado. Eu sou Maria Clara, não me apresentei, sempre esqueço. Sou fisioterapeuta. E assim, atendo também crianças dentro do TEA, mas acaba que para fisioterapia a gente já pega bem menos criança dentro do espectro, mas não que não chegue, chega, mas assim, menos. Então, assim, quando a gente atendia paciente junto, eu sempre trocava muito com a Olivia, com a Vanessa também nessa época, fono querida, maravilhosa, se estiver vendo a gente aí. Então, assim, a gente sempre trocou muito. E aí eu queria ter essa conversa com a Olivia, pedir para ela se apresentar, para a gente poder também estar trocando mais com vocês. Vamos lá. Sou muito grata, Clarinha, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, com vocês. Eu sou Olivia, sou psicóloga, tenho uma trajetória enorme aí, né, no campo do transtorno do espectro autista, que é a minha paixão. Clara sabe disso, é uma das, né? Eu acho que nessa trajetória a gente vai se apaixonando por todas as crianças, pelas famílias, e eu comecei, né, a sementinha dessa paixão veio realmente do transtorno do espectro autista, e eu sempre quis me aprofundar mais no tema, né? Então eu fiz mestrado e doutorado na parte de intervenção precoce para as crianças. E estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouco essas experiências, esse meu conhecimento. E acho que é isso, né, Clara? Acho que nesse momento a gente precisa estar junto, a gente precisa informar, a gente precisa ir dar as mãos e eu espero estar tirando dúvidas, conversando um pouquinho aí neste momento, né, onde o transtorno, né? Eu posso começar a falar? Pode? Então vamos lá. Neste momento que se a gente pensa no transtorno do espectro autista, a primeira coisa que a gente tem que pensar para entender as dificuldades que advêm no desenvolvimento global da criança é a gente pensar que os prejuízos iniciais, ó, eu tenho aqui minha pequena que adora dar um oi, né? Ela precisa dar um oi, gente, senão ela não. Oi. Oi, princesa! Dá oi. Mamãe agora está conversando. Tchau. Vai lá, tá bom? Pronto. Ela gosta. Então, o que a gente tem que pensar em primeiro lugar? Que o prejuízo inicial do transtorno do espectro autista se encontra justamente na parte das interações sociais e comunicativas, né? Então, são falhas neurobiológicas em habilidades socioemocionais que vão causar, então, todo o desvio no desenvolvimento da criança, né? E aí, pensando sobre isso, como a gente pode ajudar então as crianças do espectro no momento que elas estão isoladas socialmente, né? Então, essa é uma grande questão para o momento. Então, o que a gente tem que pensar, né? Não sei, papais, mamães, quem tem crianças do espectro em casa, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que neste momento vocês são todo o mundo social da criança. E nesse momento que você é papai, que você é mamãe, né? Às vezes titia, enfim. Neste momento que você é o mundo social da criança, o que a gente pode pensar?
os aspectos positivos disso é que ninguém ama mais o seu filho do que você, né? Seu sobrinho, seu netinho, ninguém ama mais. Então vocês são a maior fonte de conexão e amor com essa criança. E isso pode ser muito bem aproveitado neste momento, né? Então, este é um lado positivo aí da reclusão. E um lado que eu vejo de negativo é que às vezes o que acontece? A pressão do dia a dia, tanto por justamente ser pai e não ser terapeuta, fica muito pesada às vezes, né? Então, se papai e mamãe estão assim preocupados desde a conta para pagar no próximo mês, né, que a gente sabe que tem muito estresse nesse momento. Então, como, Olivia, tudo bem, eu amo meu filho acima de tudo, eu sei disso, mas como eu consigo relaxar a minha cabeça neste momento para estar com a minha criança neste momento que eu preciso então ser este mundo social? Né? Na Então verdade, é isso assim, que a gente vai conversar. e na verdade não é nem só das crianças dentro do espectro autista, né? Assim, a gente vê que está todo mundo nessa mesma situação. Não é nem só eu acho que para as crianças que estão dentro do TEA, isso acaba ficando mais evidente ou das crianças que têm algum tipo de transtorno, porque assim, é um trabalho a mais, assim. As crianças que são ditas regulares, assim, você tem escola, você tem a estresse do trabalho, você tem conta para pagar, você tem todo o serviço da casa, e é isso. Quem tem algum outro tipo de transtorno ainda tem que dar conta de terapia ou de uma criança desregulada dentro de casa. E aí, assim, o estresse aumenta muito mais. Eu, como mãe que tenho um TDAH em casa, sei, assim, que é realmente enlouquecedor. E aí, assim, a gente vai conversando, mas tem hora que fica difícil, né? Exatamente por aí. Exatamente. É um momento já de muita tensão, né? Até com as imprevisibilidades. E essa questão do imprevisível é algo que desorganiza muito as crianças de um modo geral e as crianças do espectro autista, né? Então, uma das formas, né? Já vou começar aqui dando uma dica para ajudar neste momento que nós somos o mundo social das nossas crianças e justamente a gente não sabe sobre a imprevisibilidade dos acontecimentos, é a gente tentar manter o máximo possível uma rotina, uma organização com elas. Tá? Por que isso é importante? Porque isso já ajuda a organizar o que está totalmente desorganizado. Então, o que aconteceu? De repente as escolas, acabou. Né? A gente não teve nem tempo de nos preparar e muito menos preparar as nossas crianças. Só que a gente, como adulto, a gente ainda tem o nosso desenvolvimento racional e lógico. A gente entende as razões para isso. As crianças, a gente ainda tem que passar razões que, dependendo da idade, elas já não conseguem ter né, o raciocínio para entender essas razões, então é um grande desafio. Né? Então, daí é importante a gente tentar organizar uma rotina, assim, para elas mínima, de modo que na rotina elas já tenham uma previsibilidade. Mas, Olivia, isso vai ajudar na socialização dela? Vai. Sabe por que vai? Porque quando a gente tem uma rotina, uma organização, a gente ajuda a criança a se manter minimamente nas regras, nos acordos, ainda que da família. Mas isso vai permitir que quando na volta da escola, ela não esteja totalmente desorganizada em relação às regras, os acordos. Então, pensa comigo. As crianças vão voltar e o MEC disse lá pra gente que ele não vai mexer nos conteúdos da escola, por exemplo. Então, as crianças vão ter menos dias. Então, o que ele aceitou? Né? Até o momento, tá, gente? Eu tô falando de hoje, não sei como é que vai ser amanhã. Mas hoje, o que nós temos, por exemplo? A escola vai ter que dar conta dos mesmos conteúdos num tempo mais reduzido. Então, isso já vai ser um corre-corre. Então, se a gente em casa ajuda essa criança a manter, por exemplo, a rotina de ter
uma hora que ela vai sentar com a mamãe para atividade mais estruturada que a escola está trazendo. Se ela souber que naquele momento a mamãe ou o papai, neste momento é o papai que está disposto para estar com você, porque eu preciso estar numa reunião de trabalho. Tudo isso for minimamente organizado, se você tiver um mínimo de rotina para passar, né? Então, eu, Clarinha, a gente está atendendo online, então eu sei a hora que o meu paciente vai estar comigo. Então, eu posso já organizar com a minha criança uma rotina, né? E aí você pode fazer numa cartolina, você pode fazer num A4, onde você quiser fazer, mas organiza lá os dias. Se a sua criança já conhece os dias da semana, bota lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se ela não conhece, ela gosta de número, né? Então, muitas crianças do espectro, aí falando do espectro especificamente, né? Porque isso até serve para todas as crianças, como a Clara falou. Mas pegando a do espectro, muitas vezes o foco de interesse vai para os números. Então, você pode botar lá dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então, você já trouxe um interesse, algo que ela gosta, que isso vai motivar ela. E aí vocês fazem, por exemplo, um calendário. Dia 1, tomou café, coisa básica, tá, gente? Não é manter uma rotina de estudo e vamos estudar isso aqui. Não, coisa básica. Tomou café, mamãe vai aqui pro escritório ou pro cantinho da mamãe, você, papai, lanche, coisas assim que já organizam um pouco o mundo interno dessa criança. Isso ajuda na socialização, tanto dentro de casa, porque fica mais fácil a criança entender esse caos que ela está vivendo. Quando a gente sabe que a espera daquele dia, isso não organiza a gente, isso também organiza a criança. Então, isso já vai ajudar tanto em casa, para evitar, por exemplo, as birras, quando a criança não está entendendo alguma coisa. Isso vai ajudar, como eu falei, na volta da escola, porque a criança já tem uma rotina, ela não tá de férias, né? Ela está no momento de emergência mundial, digamos, né? E Então, você acha, isso já vai ajudar muito. você acha que Pode assim, falar. não só organizar a rotina da criança, né, Olivia? Eu acho que a família também precisa organizar uma rotina para ela. Porque, assim, o que eu vejo, até como mãe mesmo, é que se a minha rotina não está organizada, eu não consigo organizar a rotina do meu filho. Então, assim, às vezes a gente Uhum, foca. Como a gente trabalha com as crianças, né? Mas a gente uhum. sabe que a criança é uma extensão da família. Então, se a gente não consegue também que essa família se organize, essa criança, por mais que a gente pode montar a rotina mais linda do mundo, mas se essa família não tiver realmente uma rotina também que é própria dela, ela também não consegue dar conta de fazer isso. E a gente acaba gerando mais frustração, né? Com toda certeza, né? Então não adianta a gente querer fazer algo que a gente não vai cumprir, porque se a gente não está organizado na nossa rotina, a gente não consegue cumprir. Aí dois se frustram, né? Ainda mais na criança do espectro. Então, se na criança do espectro ela vivenciou que você botou lá no calendário, você fez isso um dia, 2 dias, chegou no terceiro você já desandou, isso pode ser ainda mais desorganizador para ela, né? Então vamos lá voltar para o espectro. A gente tem. Claro, você anota as perguntas aí, tá? Porque eu sou Pode míope e eu deixar. não tô. Então vamos lá. Eu não sei nem quem tá aí com a gente. Talvez eu já tenha até pessoas conhecidas que eu não dei oi, mas vamos lá. Então, o que você tem? Você tem no espectro essa questão, então, dos prejuízos iniciais na área social e de comunicação que vão gerar outras dificuldades, como, por exemplo, aquela necessidade de permanecer na rotina, dificuldade em variar brincadeiras, interesses e etc. Né? Então, isso é pensando no espectro. Aí, o que acontece? Se você consegue combinar com ela, fazer um acordo de estabelecer minimamente uma rotina lá, brincar com ela, montar, tudo lindo, maravilhoso, e você mesmo não cumpre, isso realmente pode ser muito desorganizador. Então, isso entra naquilo que eu falei lá no início dos desafios de uma parte. Nesse momento, a família ser o mundo social da criança, isso pode ser muito motivador, porque justamente eu sou quem mais ama, quem mais tem interesse de ajudar a minha criança a se desenvolver. Então eu vou fazer de tudo que eu posso, e isso pode ser muito motivador para que os pais
mamãe, papai, vovô, vovó, enfim, interajam com a criança com mais qualidade, mas por outro lado pega isso. Então, se por outro lado eu estou num momento de grande estresse psíquico, eu não consigo organizar minha rotina, eu estou com muito medo do dia de amanhã, eu tenho vários estressores dentro da minha cabeça, isso obviamente vai repercutir na criança, né? Então, a primeira coisa para ajudar até os pais é pensar um pouco sobre isso. Na hora que, neste momento, que a gente tem que ser 1 milhão de papéis, então nós somos, nesse momento, profissionais, mães, pais, faxineiros, porteiros, né, padeiros, cozinheiros, nós somos tudo nesse momento. Então, se a gente realmente não se organizar, quem, sem querer, acaba pagando o pato são as nossas crianças. Porque tem coisas que a gente não tem como escolher. Então, eu preciso fazer uma reunião de trabalho. Eu não posso agora estar com a minha filha. Eu preciso estar na reunião de trabalho. Eu não posso deixar minha filha sem comer. Eu preciso ir para a cozinha. Né? Então, isso gera realmente muitos estressores. Então, uma coisa legal que é para fazer, que eu acho legal, né, como dica, é priorizar. Neste momento, priorize. Então, o que é priorizar? Não tenho tempo agora, não vou conseguir fazer aquela trança linda, maravilhosa no cabelo que eu costumava fazer. Não deu para fazer, tá tudo bem. Você vai continuar linda do seu jeito. Então, se às vezes não vai dar para fazer a trança, porque eu preciso então fazer a sopinha, porque vai me restar no dia 20 minutos para estar com a minha criança do espectro, que seja os 20 minutos. Não se culpe, porque acho que a culpa é outro estressor que acaba com a gente. E aí entra no negativo de ser um mundo social, porque às vezes a culpa que nós pais carregamos atrapalha muito a interação. E aí a gente tem que pensar no espectro, que é o quê? Se a minha criança tem prejuízo primário na área social, eu só vou conseguir ajudar a minha criança se eu tentar amenizar, suavizar essas dificuldades de interação. E nesse momento, realmente eu não conto com a ajuda da escola. Mas o que eu posso contar também neste momento, Olivia? Eu posso contar, por exemplo, com as terapeutas que estão online. Tem muitos pais que agora, por exemplo, não estão fazendo. Façam. Porque uma grande dica que eu vou deixar aqui com vocês é justamente neste momento a gente tentar ampliar o mundo social da criança com que a gente tem. Então, o que é ampliar este mundo com que a gente tem? Se a sua criança, por exemplo, ela gosta muito daqueles brinquedos que provocam sensações. E eu fico, por exemplo, eu adoro um peão, eu fico girando meu peão. Aí qualquer coisa que eu pego, eu quero ficar girando. Então, o que eu preciso fazer agora? Se o foco de interesse da criança não está indo para a atenção social por conta dessas falhas iniciais e vão para focos de sensações do ambiente, por exemplo, como essas de movimento, eu preciso o quê? Variar. Foco de papai, mamãe, de todo mundo é neste momento eu tentar variar as interações da minha criança. Eu preciso fazer isso. Uma das formas de fazer isso é sim, gente, é tentar ficar, se você puder, né, que olha, a fono está atendendo online, faça. Isso já está variando a interação dele. Isso já está dizendo para esse cérebro, olha, tem outras coisas. A fono vai tentar fazer uma brincadeira, vai conversar com ele, né? Até quem estiver online, faça online, é muito benéfico sim. Você está ampliando esse campo social que neste momento já está restrito. Então faça. Outra coisa, procure então variar. Vou dar o exemplo do movimento. Sua criança gosta então do movimento, você tem que sempre ter na sua cabeça o seguinte: qual é o próximo passo que eu vou dar para variar esse interesse dele? Tá? E o que é importante você fazer? Ele tem esse interesse, não é tirar o interesse dele,
Não é tirar, porque se você tira, você desmotiva a criança. E lembre-se sempre que a motivação, ela permite mais interações. Se a criança não está motivada, é muito difícil eu conseguir essa conexão e engajamento que eu preciso. Então, se ele ama então o peãozinho, não adianta em determinado momento eu virar para ele, não, peão não. Vamos brincar com o Ben 10. Vou pegar aqui o Ben 10. Ele não gosta do Ben 10, ele não quer o Ben 10. Então, vamos de peão? Vamos de peão. E do peão, o que a gente tenta? Variar. Então, se o peão está ali girando, daqui a pouco você pega o peão, você pode brincar que ele é um peão. Então, agora eu vou girar você. Gira ele. Daqui a pouco esse giro, você pode botar uma música e vocês começarem a dançar, por exemplo. Então você percebe, você está aproveitando o interesse da criança, mas você está trazendo novidades para ela. Você está dizendo para esse cérebro que outras vivências, que aí são atravessadas pelo social, vão permitir então que a criança ela varie interações. Isso é muito importante para esse momento. E isso vai ajudar muito lá na volta da escola, lá quando ele for para o parquinho. Por quê? Porque se eu estou no momento em casa, voltado para esses meus interesses específicos, quando eu chegar na escola e a professora pedir para eu sentar na rodinha, me levar para a aulinha disso, a aulinha daquilo, eu não vou conseguir. Vai ser mais difícil, não é que eu não vou conseguir, vai ser mais desafiador para mim. Eu vou precisar de uma adaptação muito maior. Agora, se ele está experimentando isso em casa, olha a diferença. Ele já vai estar vivenciando novos ciclos de interação. Faça isso, eu sei que é um desafio, como a gente está conversando, né, Clarinha, desde o início, mas procure botar isso realmente na rotina. Se for 20 minutos, que seja 20. Se for meia hora, se num dia, 15 minutos, 15 minutos. Lembre-se sempre que interação nem sempre é só brincadeira. E isso é o grandioso também desse momento. O desenvolvimento da criança, ele depende de interação. E interação pode vir desde a hora da cozinha até a hora do banho, até a hora da brincadeira. Né? A gente tem que se permitir interagir com a criança e abrir um pouco a nossa cabeça. Interagir com a minha criança significa que eu tenho que sentar, brincar? Não. Às vezes pode ser uma ajuda na cozinha. Olha que delícia. E aí fica outra dica para as crianças, né, do espectro. É muito bacana a gente partir de situações mais simples para as mais complexas. Então, o que seria mais complexo, Olivia? Seria justamente eu trabalhar brincadeiras simbólicas, eu pegar o Ben 10, e aí o Ben 10 é o herói que vai salvar não sei quem. Então, às vezes, a criança tem muita dificuldade no brincar simbólico e de faz de conta. Aí eu proponho isso, a criança não se interessa. Mas se eu me pego nas simples, e aí Clara pode conversar, né, falar um pouco com a gente, né, sobre essas questões sensoriais, as brincadeiras sensoriais geram muita conexão e muito engajamento. Então, por exemplo, o momento da cozinha pode ser um momento muito rico, né, Clarinha? Quantas vezes a gente já brincou, né? Eu brinco, eu aprendi com você, com Vanessa, justa botar feijão na terapia, né? Macarrão cozido, né? Como você falou que assim, às vezes a gente pode fazer de um limão uma limonada, né? É isso. Você usa o que a criança tem de interesse e aí vai colocando elementos que às vezes elas não gostam. Porque, de repente, para quem tem um problema tátil, que é muito comum dentro do espectro, por exemplo, você pega uma atividade que ele gosta muito e vai aos poucos introduzindo uma textura dentro daquilo ali, ou ele está brincando com o peão e você começa a jogar o peão no meio de um saco de feijão, numa piscina de feijão, ou coloca num tapetinho daqueles que tem cheio de coisinha que a criança não gosta, mas o interesse dele é tão grande pelo peão que ele vai lá e entra no meio do feijão para tirar o peão dali para conseguir brincar. E aí você consegue que ele tenha uma experiência sensorial
sem ser aquela gritaria, porque se a gente simplesmente pegar ele, jogar ele dentro da bacia com feijão, às vezes é uma gritaria, uma confusão, porque ele não aceita aquilo de jeito nenhum. E aí, assim, a Sofia está até colocando aqui a questão da importância da avaliação da terapia ocupacional. Eu acho que é isso, assim, entrar com vários estímulos juntos. A questão sensorial, a questão da linguagem, que a gente pode estar trabalhando junto, né? As questões, as relações afetivas, que a gente pode estar tudo colocando. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de Covid está fazendo com que, pelo menos na clínica, a gente está experienciando que a gente tem juntado mais ainda. A gente sempre trabalhou com equipe multi, mas a gente tem feito isso de forma mais integrada ainda. Porque como é isso? Às vezes as crianças ficavam 3 horas dentro da clínica fazendo atividade. E hoje, assim, o que a família está dando conta de fazer, às vezes é 1 hora, 50 minutos de atividade. Então, a gente tem feito exatamente isso. Pego uma atividade e aí a gente coloca a linguagem, a gente coloca a parte de integração, a gente puxa para a parte de relação, entra com alguma coisa da psicopedagogia, para que a gente consiga fazer daquela atividade a mais rica possível. Então, assim, porque assim, é isso, o tempo é muito pequeno. As famílias estão muito sobrecarregadas. Se a gente coloca aqui, a gente já viu que para algumas famílias não funciona. A gente tentou manter o mesmo ritmo de trabalho, para as crianças não perderem tanta coisa. Mas, assim, não dá, é o que cada família dá conta. Algumas famílias já vinham dentro de um esquema que já estavam mais acostumadas a trabalhar em casa, então estão conseguindo levar isso de forma mais tranquila. Outras famílias não, é tudo muito novo. Então, assim, eu acho que também é isso, a gente consegue ajustar. E a questão do que você falou dos atendimentos online, para o pessoal aderir realmente, eu acho que é isso. Se a gente deixa as crianças nesse momento muito soltas, a hora da volta vai ser muito traumática, né? Porque, assim, de repente está todo mundo sem nenhum tipo de intervenção. E aí, quando voltar, volta com toda aquela rotina que a gente sabe que é uma rotina pesada. Quanto mais interação a gente puder estar dando nesse momento e estar dando estímulo e que vem com uma coisa que é isso que você falou, a parte afetiva. Porque, assim, a gente, como mãe, vai estar dando o nosso máximo ali para que essa criança consiga ganhar nesse período. E é engraçado que, às vezes, com coisas que, por exemplo, comigo, como fisioterapeuta, as crianças fazem, às vezes, chorando. Eu atendi uma criança essa semana passada, né? Que chora pra caramba. E aí, quem estava fazendo a atividade com ela era a mãe. Cara, ela só sorria. Então, eu falei, olha, quando a gente voltar, é a mamãe que vai atender. Porque que vai entrar. Aí a mãe tava tipo, não, mas assim, tava super sorrindo, porque é outra relação, né? Então, assim, é claro que a gente tem a pegada de mão de terapeuta e tudo, mas eu acho que a relação também é muito importante. Com toda certeza. É que eu sempre converso com os pais dos meus pacientes. O terapeuta, ele às vezes planta a sementinha, né? As sementinhas das habilidades, mas onde essa plantinha vai crescer, vai criar o caule, as folhas, as flores, é justamente nessas interações. E nesta conexão. Então, eu acho que foi Sofia que falou, ali, eu já vou até pegar o gancho, e ela estava dizendo que os pais também não podem se sentir cobrados. E eu concordo plenamente, é o que é possível fazer neste momento, sem culpa, né? Sem mais estresse do que a gente está tendo. A gente tem que pensar que quando a gente fala em conexão, e o que é a conexão, né? O que é esse prejuízo primário que possibilita, então, essas dificuldades sociais da criança do espectro? Existe uma habilidade no desenvolvimento chamada conexão afetiva. O que é essa conexão afetiva? É a capacidade que a gente tem de responder aos afetos contidos nas interações e expressar os nossos afetos. Isto não é algo lógico, racional, é algo afetivo. A gente responde a esses afetos, nós somos movidos nas interações por esses afetos. A criança do espectro,
ela sofre falhas. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar sempre ajudar, mexendo no contexto para que eles se conectem e sejam movidos por aquilo que a gente quer trazer. E a gente ser movido por aquilo que eles querem trazer. E aí, nessa dança afetiva, é muito importante a gente levar isso em consideração. A gente quer que a criança do espectro se conecte a gente. Mas se a gente não está bem, como que a gente vai conectar com essa criança? Né? Então, eu vou dar um exemplo simples. Minha criança está aqui de frente para mim. Aí ele vem todo feliz com o peãozinho. Se eu estou ali olhando para o celular, preocupado com a próxima reunião, eu já perdi N episódios. Mas, Olivia, tem hora que não dá. Eu preciso. Mas você para lá no dia. Eu comecei a falar sobre isso. Tente priorizar coisas importantes no seu tempo. Às vezes, a gente quer muito relaxar, por exemplo, nas redes sociais. Preciso relaxar, vou lá para o Insta. Quando vê, a gente consegue perder 1 hora no Insta. Será que se a gente deixar de perder 1 hora, se a gente perder meia hora para descansar no Insta, será que já não consegue sobrar mais meia para a gente estar com a nossa criança? E aí o mais legal disso tudo é que quando a gente começa a se permitir abrir a nossa conexão, a criança vem e a gente começa a ficar mais relaxada, porque a gente não dorme com o peso da culpa. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. A gente vive na culpa, né? E nesse momento a gente vive mais, porque aí chega a escola com as exigências. Meu Deus, tem não sei quantas tarefas. Aí a gente fica enlouquecida e vai dormir com aquela culpa. Meu Deus, tinha todos aqueles objetivos da escola. A escola mandou ver vídeo, aquilo, a atividade não fiz. Aí pronto, aí a gente já acorda. Olha como é que a gente acorda. A gente já acorda com a sensação horrível que a gente dormiu. Aí a gente fica nessa frustração. E é um ciclo. Então, nós, como responsáveis, e a gente que sabe que essa criança está com essa falha, a gente tem que tentar ao máximo nos conectar a essa criança. E, gradativamente, na rotina, a gente pode ir fazendo isso sim, né? Então, como eu falei, bota a sua criança, às vezes, na rotina. Então, eu estou na cozinha. Eu preciso fazer o jantar. Senta lá ela com você. Bota ela para lavar a alface com você. Criança, por exemplo, aí como eu estava falando, muitas vezes a primeira entrada para esse engajamento, para essa conexão, é a gente se basear nessas interações simples. Então, por exemplo, uma coisa que mais faz sucesso, a Clarinha, né? Já atendeu comigo, sabe quanto eu adoro, é bola de sabão. Quantas vezes eu levei bola de sabão na Ípica, né? Me diz, conta aqui pra nós. Bola de sabão é a coisa mais simples, mais barata e mais maravilhosa para o desenvolvimento da criança. Elas amam. Você trabalha com a criança do espectro contato ocular, comunicação não verbal, verbal. Você pode ir criando várias coisas. Então, enfim, é tão rico. E a gente é uma coisa fácil de ter. A gente até faz em casa. Então, aproveitem esses momentos. Eu tenho que fazer a comida. Como é que eu posso somar, então, né, a minha criança aqui? Então eu vou voltar lá para o exemplo do peão. A minha criança gosta do peão. Será que ele não ia adorar secar aquela alface com você, naquele negócio que... Né? Você já está variando, está pegando o interesse dele, depois você varia. Ele fez zuzu. Agora, isso aqui é legal, né? Será que cortar junto com a mamãe não é legal, né? Olha a idade, né? Cuidado, tô falando para criança pegar a faca, não. Vocês estão me entendendo, é variar. Então, vamos lá comigo, vamos picotar essa alface. Vamos agora pegar o tomate, vamos dar essa experiência sensorial do cheiro, né, do alimento, de mexer, fazer bagunça, né, e tentar sempre expandir. Isso vai ajudar muito nessa socialização neste momento. Isso vai permitir essa generalização. Outra maneira de ajudar não esqueçam a escola da vida das crianças, no ponto de vista afetivo social. Então, você está brincando com a sua criança, aí você lembra de vez em quando, então tá ele lá no peãozinho.
Você sabia? Eu me lembro lá do Pedro da sua escola. Lembra o Pedro? O nosso Pedro, eu já vi o peão do Pedro. Você lembra? O Pedro levou um Blade. Lembra? Traz a escola para dentro de casa. Lembra o nome dos amigos, as atividades. Se por um acaso teve tempo, né, de ter fotinho, de carnaval, de não sei o quê, faz um dia de lembranças, né? Isso ajuda muito. O Pedro X, a Maria, né? Para crianças que gostam, chama às vezes num vídeo, faz um vídeo, ou os pais não pega aquela criança que a sua criança tinha mais identificação, propõe um vídeo. Ah, Olivia, mas o meu ainda não fala. Ele se comunica. Ele pode mandar um beijo, ele pode dar um tchau. Se for desafiador fazer ao vivo, grava um vídeo dele mandando um beijo pro amigo. Olha que resposta bonita de conexão. Muito provavelmente ele vai receber o carinho de volta, seja no áudio, seja em outro vídeo. Você já está ali, plantando essa plantinha de que o amigo pode não estar perto fisicamente, mas a conexão ela permanece. Né? Então, Vou tragam aproveitar. também. Pode falar. Eu Não, falo eu ia muito, né? Se aproveitar. deixar, eu vou embora. Ia Daqui a pouco o aproveitar Instagram, tchau, Olivia. Me desliga. E aproveitar o gancho, porque a Josilene Soares perguntou qual é a melhor atividade para as crianças junto com os irmãos, assim, visto que assim, o filho dela não brinca com outras crianças. Ela queria, tipo assim, como é que ela faz pro filho dela interagir com os irmãos? Porque nesse momento essa criança tem irmãos e ela não consegue fazer interagir com eles, assim. Tá, ela citou idade, não? Não falou a idade da criança. Não sei se ela tá por aí. Ter irmãos ajuda muito neste momento, né? Porque ele tem, mesmo que seja uma idade muito diferente entre eles, mas enfim, são crianças, então tem essas interações que a gente chama das interações com os pares, né, com as próprias crianças. E as interações com as crianças são muito ricas porque, diferente do adulto, que já sabe do que a criança gosta, já sabe do que vai estressar, a gente, né, já estrutura de acordo com o que a gente conhece, a criança não. Se o irmão quiser, vai arrancar o brinquedo, vai ter aquela briga, então são vivências muito in natura. E isso também ajuda muito nessa volta, né? Então, o que você pode aproveitar neste momento? Pegar, ver se os irmãos conseguem brincar dessa brincadeira que interessa a ele. Então, se ele gosta de bola, propor algo de bola. Se ele gosta, né, do peão, o peão. Ah, ele ama carrinho? Então, vamos trazer o carrinho para as interações. De uma maneira, repito, mais simples para mais complexa. Então, estimula os irmãos a partir de algo mais simples. O que é mais simples? O carrinho fazer barulho e bater. Faz um bate-bate um com o outro. Então, um já fica de frente para o outro, por exemplo. Então, eu estou levando em consideração que o pequenininho é do espectro, né? O que ela falou que brinca sozinho. Na verdade não fala a idade. Não. Não diz qual é a Nem idade. se é do espectro. Eu vou levar em consideração que é do espectro, tá, gente? Se não for, eu esqueci o nome. Quem perguntou? Josilene. É que ela não perguntou aqui. Josilene. Ela tinha perguntado antes. Isso. Tá. Bom, se Josilene estiver aí quiser falar mais um pouquinho para eu ajudar mais especificamente. Mas enfim, tá lá brincando. Brinca, por exemplo, de bate-bate. Joga um do carrinho, o outro vai, puf, já fez barulho, bateu, e já bate palma, e já faz bagunça. E dali você vai complexificando. Então, vamos complexificar? Então, agora bateu. Vamos pego aqui um livro. O livro já virou um túnel. Aí já começou uma brincadeira simbólica. Olha o túnel. Às vezes ele pode não se interessar muito pelo túnel, mas ele vai achar o máximo que tem uma hora que o carro some e aparece. E aí fez o bate-bate, fez a bagunça. Então chamar os irmãos, estimular com que os irmãos ajudem a trazer para a interação. Outra maneira muito fantástica, muito legal, é como eu falei, basear em interações simples às vezes vamos embora então fazer uma guerra de almofada. Tem almofada velha em casa? Eu jogo almofada. E brincadeira de cosquinha, sabe? É muito difícil criança que não gosta de cosquinha. Então já faz uma bagunça de cosquinha. Às vezes
Você só precisa realmente dar o estímulo para que as crianças tragam ele para a interação. E aí vice-versa, aí ele vai, né? Qual é a riqueza da interação? É que quando você vê uma criança do espectro engajada, isso te traz um feedback muito positivo. Então eu fiz algo, nossa, eu bati palma, ele me imitou, bateu. Isso já gera um feedback muito positivo na gente, a gente vai querer mais, né? A conexão, ela é contagiante. Né? E aí eu vou até aproveitar o outro gancho que eu ia comentar e eu esqueci, quando a Clarinha falou de se tentar, então, aproveitar todas as multidisciplinariedades, né? Em atividades únicas, o desenvolvimento ele tem uma coisa muito bonita, é que quando você mexe em certas coisas pivô, você irradia a mudança para todo o desenvolvimento. Então, por exemplo, né, na parte sensorial, o sensorial, alguém perguntou de TO, qual a importância, né? TO para o desenvolvimento da criança é fundamental, porque a primeira forma de interação se dá pelo sensorial. O bebê ele é sensorial puro, né? Os primeiros meses do bebê são as sensações. Sensação de fome que ele desconhecia, de frio que ele desconhecia. E quem vai significar essas sensações? Colinho da mamãe, a massagem para cólica. E as interações começam a ocorrer pelo sensorial. Aí você pega uma criança do espectro, que o sensorial, o modo dela processar as informações é distinto, e às vezes uma sensação até de colo, que para um é acolhedor, se a criança tem, né, uma hipersensibilidade tátil, vai ser desorganizador para ela. Olha a importância da TO. E aí, quando você mexe, por exemplo, na sensação, você irradia uma mudança para todo o desenvolvimento. Então, aquela criança que não gosta de abraço, passa, né, a depois aceitar, a curtir pelo trabalho que é feito, olha a mudança social que ela vai ter. Olha a mudança de comunicação. O abraço é comunicação, é troca. Né? Então, é um ganho que irradia. Então, isso também eu acho que é legal para esse momento, é que o menos, muitas vezes, é mais. Né? Então, não está conseguindo fazer nada. Tudo bem, você é humano, né? Vamos lembrar, todos nós somos humanos. Todos nós somos. Dito isso, dentro da nossa humanidade, se a gente conseguir estar conectado com qualidade, isso já vai irradiar muito mais mudança do que se você ficar 5 horas por dia com a sua criança tentando estimular, mas você não estando presente do jeito que eu estou te pedindo. Aí sim, não vai ser eficaz. Né? Isso a gente vê na prática. Né? Se eu perguntar para você, Clara, não é muito diferente a resposta? Aquele tempo que você está disponível, estou aqui com o meu lindão. Como que é a resposta? Não, com certeza. Eu acho que assim, eu acho que pensar primeiro aí, que você estava falando da questão da terapia ocupacional para essas crianças dentro do TEA, você conseguir realmente regular, que essa criança consiga regular para receber um abraço, isso você pensar tanto na criança quanto na família, porque imagina, você tem um filho que você não consegue abraçar essa criança. Então, o quanto que isso é sofrido para a família, né? Assim, para a mãe, assim, toda essa sensação de frustração de que, cara, ele não gosta de abraço, eu não consigo dar se eu dou um beijo nele, ele grita, ele chora, ele fica mais desregulado. Então, assim, eu acho que dentro dessas crianças do TEA, essa questão de estar regulado sensorialmente, ela é extremamente importante, senão a gente não faz mais nada. Né? Assim, eu acho que a base deles, ou eles estão regulados, ou a gente não trabalha. Então, assim, tem toda essa briga, às vezes, do pessoal porque a integração sensorial só quem pode fazer a TO, não sei o que lá. Eu acho que assim, as outras especialidades usam isso como recurso para conseguir trabalhar. A TO vem para tratar mesmo essa parte da integração sensorial, porque é elas que estão habilitadas para isso. E assim, e aí como você falou, eles são muito sensoriais. E se a gente consegue regular para que eles, depois a gente conseguir entrar, eu acho que é fantástico a gente poder. Porque às vezes você fica naquela briga de, pô, eu quero que ele sente aqui e ele vai ter que fazer essa atividade porque eu estou mandando, e aquela briga, aquela confusão dentro de casa. Não adianta de nada. Eu acho que assim, se às vezes é uma atividade pequena, como você falou, que você realmente consiga gerar conexão e que você possa ter
às vezes, sei lá, 10 minutos real de atividade prazerosa e que você realmente cria uma conexão, ela é totalmente diferente de, às vezes, você tá lá 3 horas tentando fazer o moleque interagir Sim. com você e você não consegue. Principalmente quando você está falando de família, né? Assim, às vezes a gente, como terapeuta, tem outro tipo de relação, a gente consegue fazer outras coisas. Mas, assim, principalmente falando de pai, mãe, tio, avô, avó, eu acho que essa questão da relação, de você conseguir estar junto, eu acho que é muito importante para a gente que não está dentro do espectro ter esse tipo de relação, né? E é muito sofrido quando você não consegue. Eu não consigo abraçar o meu filho, eu não consigo interagir ele dessa forma. Porque é aquela história do luto, que a gente volta lá atrás, do filho que eu queria, que eu botei na minha cabeça que eu queria aquela criança que ia chegar, que eu ia abraçar, que eu ia fazer festa. Às vezes tem criança que você não consegue fazer uma festa, porque não consegue auditivamente, tem muitas questões táteis, o social é muito ruim. Então, eu acho que essa questão realmente da integração sensorial para eles, eu acho que é fundamental, e até para a gente conseguir criar relação, senão a gente não consegue. Com toda certeza, né? Eu acho que esse campo aí, né, da parte sensorial é fundamental para o desenvolvimento de toda criança, né? E eu comecei a estudar a questão de óleos essenciais, então eu sempre fui muito apaixonada pela parte sensorial, né? E sempre, né, assim, mais de 90% das crianças do espectro, elas têm alterações sensoriais. Tanto que agora, né, na mudança do diagnóstico DSM-5, né, ele já coloca o sensorial como um critério para você diagnosticar a criança, né? Então é fundamental. E se a gente pensa nisso que eu estava explicando para vocês, que é por meio da sensação que abre o campo da interação, a gente tem que se preocupar muito com isso, né? E aí, quando eu comecei, né, então eu sempre tive as minhas mestras comigo, né? Clarinha, Vanessinha Fono, né? Que vocês sempre me deram muita inspiração para essa questão do sensorial. E eu sempre fiz leigamente o que? Eu uso as sensações para trazer conexão, né? Agora, para integrar, socorro! Eu preciso das minhas mestras, eu preciso que essa criança ela esteja integrada, né? E aí eu falei dos óleos essenciais, o que é interessante é que quando a gente começa o sistema olfativo, ele é um sistema pouco explorado, mas muito importante, porque ele ativa diretamente o sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Então, quando você vê que tem muitas crianças que não toleram, por exemplo, cheiro, e é muito engraçado, que às vezes eu faço umas brincadeiras de cheiro, uma coisa que é muito leve, para a criança é absolutamente desorganizador. E aí eu comecei a pensar muito, por exemplo, na questão alimentar da criança. Que muitas vezes a seleção já vem antes por conta do Gente, olfato, 2 minutos, coisas que acontecem em live. Eu 2 minutos! preciso aprender, tem batom batendo aqui. Então vai lá, eu vou continuar falando, tá, pô? Tá, então o que que acontece? Quando você vê, né, por exemplo, essa questão do olfato, aí você vê que, peraí, já entendi também porque muitas crianças apresentam seletividade alimentar. Por quê? Porque o paladar depende do olfato. Vocês percebem? Então isso é muito importante a gente pensar, que as sensações, elas são, eu continuei falando, fundamentais, então, para a gente trazer interação. Então, observe em casa, porque, como eu falei, em casa tem muitas formas também de usar as sensações a nosso favor. Uma massagem, né? Então, a criança precisa se acalmar, dê um estímulo mais proprioceptivo, né? Aperte mais a sua criança para dar mais consciência. Quem sabe isso não ajuda na hora de acalmar. Tem rede em casa? Como é que eu posso trazer uma brincadeira, então, que a criança goste do movimento e eu posso aproveitar a minha rede em casa? Como que a gente pode fazer isso? Minha criança não para quieta.
Então, que tal pegar uma fita crepe e fazer, por exemplo, um caminho para ele seguir? Então, você já está dando função para aquele caminhar que não tinha, né? Que era só gastar energia ou, às vezes, se organizar sensorialmente. Então, acho que nesse momento também, né, Clarinha? É importante observar o quanto que as crianças podem estar mais agitadas porque elas estão se autorregulando, né? Então, isso também é uma outra questão, né? É um assunto para outra live. Né? Essa questão, mas observar isso de forma que, pensa sempre, né? Eu gosto de brincar muito com essa questão de papai, mamãe, muitas vezes nós temos que ser o Sherlock Holmes dos comportamentos da nossa criança. Porque a criança ela está se comunicando sempre, muitas vezes de modos não usuais, não funcionais, mas ela está se comunicando. Então vamos observar além, como que a gente pode ser esse detetive? Vamos ver o contexto para a gente poder entender o que ela está querendo passar para a gente e para a gente ajudar a transformar esses comportamentos em comportamentos mais usuais por meio de uma comunicação mais usual ou por meio, às vezes, né, falando sensorial, ajudar essa criança a se regular, né? Porque às vezes a gente tira a base que ela precisa. Então, isso é importante vocês observarem. Então, tem criança, por exemplo, que às vezes está precisando se regular e fica fazendo movimentos repetitivos e a gente acha, não, isso é ter que tirar, né, Clarinha? Aí não tem que tirar, a gente pode substituir. Né? Então, vou voltar lá, por exemplo, do peão, para a gente manter o pensamento. Estou lá, usando o peão como um movimento autorregulatório. Eu posso fazer isso de outra maneira? Né? Então, como eu falei, balançar ela. Você está trazendo uma regulação, mas uma interação junto. Né? Você está ajudando a criança a interagir, mas ela também, você está respeitando que ela precise se regular. E você não está só extinguindo o comportamento e daqui a pouco ela vai estar quicando que ela precisa se organizar. Então é importante a gente sim tentar observar nesse momento e para isso a gente tem que estar presente. Aí a gente vai voltar no papo do início. Olivia, nesse momento, como estar presente? Priorizando, varrendo da sua cabecinha a culpa, a raiva, a revolta, né? De estar em casa. Então, eu tô aqui em casa, tô morrendo de medo. Como que a gente pode, então, ajudar a lidar com esses estressores também? De repente, uma coisa que ajuda... Oi, vai acabar meu tempo, vai acabar. Então, vai acabar nosso tempo. E aí, assim, tem uma pergunta aqui. Pergunta. Com relação a... E quando você tem uma criança no TEA que não se interessa por nenhum tipo de brinquedo, como é que você vai promover... o que você deve fazer e como você vai promover esse interesse dessa criança em alguma atividade, algum brinquedo? Você faz... você entra com brinquedo, você dá outro tipo de estímulo, o que que você daria de conselho aí? Observar que tem algo que interessa essa criança. Pode não ser o brinquedo, pode ser a imagem dele no espelho. Ele gosta de se olhar no espelho? Que bom, eu vou chegar por trás dele e eu vou, de repente, fazer uma careta, eu vou fazer uma onomatopeia que vai chamar a atenção dele, uma interjeição, alguma cara, eu vou exagerar e ele vai começar a me olhar por meio do espelho. Alguma coisa você tem que observar que ele tem interesse. Às vezes pode ser só o celular aí, na onda do celular, que isso também é outra coisa importante para a gente pensar nesse momento, é que não dá para a criança ficar o dia inteiro no celular. Celular não traz interação. Algumas crianças até têm usado, né, crianças do espectro mais velhas, têm usado às vezes para jogar online com amigos da escola, e isso pode até ajudar um pouco a socialização. Mas a sua criança que fica lá, por exemplo, só fica YouTube vendo sei lá o quê, e tá perdendo a interação. Mas eu amo o celular. O que ele ama no celular? Ele ama uma música específica. Então é essa música que você vai pegar. Você vai começar a cantar essa música. Você vai pular com essa música. Você vai tentar fazer algo pelo esse interesse, né? Porque tem que ter algum interesse, tem. Mesmo que seja aí sim, muitas vezes até no sensorial. O interesse dele é ficar rodopiando pela casa.
Ah, então é nessa sensação que a gente vai. Então ele vai rodopiar pela casa, ele vai rodopiar comigo, depois ele vai dançar comigo. Aí, quem sabe, com mais vivência, daqui a pouco ele brinque de dança da cadeira comigo. Então eu estou sempre ampliando, tá? Vamos pensar sempre nisso. Sempre tem um caminho, tá, gente? Sempre tem um caminho. Pensem nisso. E esse caminho ele vem então baseado naquilo que interessa para a criança, porque é aquilo que vai fazer sentido na interação. Se a sua criança aceita, uma forma legal da gente conectar é você pensar o seguinte: Olivia, é a minha conexão que está lá embaixo nesse momento. Você falou, é tudo que eu sinto culpa, raiva, medo, tudo isso. E agora? Resgata em você aquilo que você gostava de fazer. Testa e você vai ver como ajuda. Então, por exemplo, tô sem ideia nenhuma. Nossa, mas sabe o que eu amava fazer? Amava pular corda. Compra uma corda. Vê se você não vai conectar melhor, porque você vai resgatar lá no seu cérebro aquela vivência que você pulava corda com seu primo, aquilo já muda os neurotransmissores do seu cérebro. E isso já vai ajudar você a se conectar. Ah, que legal, então eu vou fazer, vou pular corda. Ah, eu adorava brincar de esconde-esconde. Tenta trazer também algo seu, da sua história, para as interações. Isso ajuda a sua conexão e vai trazer todo esse compartilhar para a sua criança que ela precisa. Eu acho que a Priscila está perguntando falando de usar o interesse. Sim, mas não só o interesse da criança, né? Eu acho que é isso. Também o interesse da família, da mãe, do pai. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma atividade que ela própria já acha que é um saco. Então ela já chega na atividade, ai, que saco. Vou ter que fazer isso aqui. E aí realmente não consegue conectar e aí a criança também não conecta. Então eu acho que é usar tanto o interesse da criança, mas também o interesse do adulto. Sim, tem 2 minutos para o Instagram expulsar a gente. 2 minutos. Eu acho que, assim, queria agradecer, Olivia, por esse momento. Assim, a gente tinha conversado, né, Olivia, de depois da live, quem tiver dúvida ainda, interesse, a gente até está pensando em montar um grupo. Os terapeutas que tiverem interesse da gente montar um grupo para conversar um pouco mais sobre esse assunto, deixa o e-mail, o telefone, o contato com a gente no Instagram da clínica. E os pais também que tiverem interesse de montar um grupo para a gente conversar um pouco mais de assuntos mais específicos também, pode deixar o contato com o Instagram da gente, dizendo que tem interesse, que a gente entra em contato com vocês. Queria agradecer a todo mundo que ficou assistindo a gente. Tem gente aqui, estão falando aqui do método Sunrise e outras coisas, nunca dá para falar de tudo, mas eu acho que é isso. Vamos ver se a gente consegue, em outro momento, falar um pouco mais. Olivia, fala que a gente tem alguns segundos para terminar. Alguns segundos. Gratidão enorme, Clarinha. Gratidão por você que está aqui. Lá no meu Instagram, lá nos destaques, tem um desafio de conexão afetiva para esse momento de quarentena, para ajudar vocês com dicas. Tem um que eu terminei que ainda não está no destaque, que fala sobre estudos. Mas o de conexão tá lá. Deixem aí, então, realmente que eu e Clarinha, a gente está sempre pensando aí, né? E em outros modos de trazer ajuda, conexão, né? E informações aí. Tá bom? Ó, um beijo enorme. Brigadão mesmo. Estão deixando o e-mail aqui. Bota depois lá na mensagem do Instagram, porque depois eu não consigo acessar mais isso aqui. Tá? Mas então tá, gente. Beijo. Ele vai expulsar a gente. Brigadão. E deixa os e-mails lá na mensagem, gente. Não coloca aqui, depois eu não consigo acessar. Tá bom? Beijo. Tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada.